Olá, este é o programa Planeta Terra, o mesmo programa que você ouviu durante 4 anos na web rádio do CREA-RJ, agora na web TV CREA-RJ. Neste primeiro programa, nós vamos conhecer o importante Parque Paleontológico de São José de Itaboraí. Vamos assistir. Nesse programa você vai ficar conhecendo um pouquinho da história da bacia de São José de Itaboraí e a sua importância. A bacia de São José de Itaboraí foi descoberta em 1928, quando o fazendeiro proprietário encontrou uma amostra de rocha que ele mandou analisar. A análise revelou um alto teor de carbonato de cálcio. Em seguida, os proprietários passaram essa fazenda para a fábrica de cimento Mauá. Isto porque o Brasil ainda importava muito cimento, né? Havia apenas uma única fábrica de cimento no Brasil, em São Paulo. E nós passamos a fabricar cimento no Rio de Janeiro, em Guaxindiba, utilizando o calcário da bacia de São José de Itaboraí. Após a descoberta do calcário e com as escavações, começaram a aparecer fósseis, muitos fósseis. Os primeiros foram os gastrópodes, que foram estudados inicialmente pela doutora Carlota Joaquina Mauri, nos Estados Unidos. Ela publicou seus resultados, seus trabalhos, que estão divulgados em vários boletins aqui no Brasil e também no exterior. Depois apareceram os primeiros vertebrados, que foram estudados pelo Dr. Price e por Paula Couto, do Museu Nacional. Na década de 50, vários trabalhos foram publicados, principalmente por Paula Couto, aqui do Museu Nacional, que revelou a importância dessa fauna com mamíferos, com outros vertebrados, mas a importância maior está na fauna de mamíferos, que ele relacionou com a Patagônia, no Rio Grande do Sul. E as primeiras datações, a idade, Eoceno primeiro, Paleoceno inferior, Paleoceno médio, superior, isso é uma discussão entre os paleontólogos. Hoje nós temos o andar itaboraense do Paleoceno superior, que se refere à fauna de mamíferos, mas existe toda uma fauna de gastrópodes, uns calcários mais antigos, que são do Paleoceno inferior. Esses calcários, onde tem os mamíferos, estão na sua maior parte dentro de fendas, que são canais de dissolução, que resulta da dissolução desse calcário por água, principalmente por água, durante todo o período da sua história. Depois que a bacia de Itaboraí passou a ser muito conhecida, inclusive mundialmente, né? Muitos pesquisadores estrangeiros vieram aqui para o Brasil para estudar particularmente essa bacia sedimentar em virtude da sua riqueza fossilífera. Mais tarde, os arqueólogos passaram a se interessar. A professora Maria Beltrão se interessou pela parte arqueológica, descobriu artefatos e ela considera a presença do homem há muito tempo nessa região. Também foram descobertos restos de animais de grande porte, já do Pleistoceno, bem mais recentes do que aquela fauna do Paleoceno, de cerca de 1 milhão de anos. São a preguiça gigante e um ancestral do elefante, que foram encontrados lá e foram também estudados e o resultado publicado. Ainda sobre a bacia de Itaboraí, na década de 80, novos trabalhos, a descoberta de um xenongulado da parte do professor Fausto Luiz de Souza Cunha, também do Museu Nacional, que sucedeu o Carlos de Paula Couto. O Fausto de Luiz de Souza Cunha, paleontólogo do museu, se debruçou sobre a bacia, se interessou da bacia de Itaboraí, e quando a Mauá se retirou em 84, porque considerou que já não existia mais calcário suficiente para abastecer a sua fábrica em Guaxindiba, São Gonçalo, e foi para outra região, o professor Fausto se preocupou com o destino daquela área, que era de uma riqueza fossilífera, uma riqueza de importância científica mundial. O que aconteceria com aquela região? Então ele passou a lutar para que a área fosse preservada e conseguiu. Em 1990, a prefeitura considerou uma área de utilidade pública e, com isso, desapropriou. A área passou a ser da prefeitura de Itaboraí, não mais da empresa Mauá. Eu me liguei ao professor Fausto, juntamente com o colega José Maria Caniné, da Rural e do DRM, passei também a lutar pela preservação. Desde que eu conheci o professor Fausto, ele era um guerreiro buscando da importância real do Parque Paleontológico de Itaboraí. Ele foi um dos pioneiros, junto com o professor Benedito,
tentando conscientizar não só a população, como a prefeitura local, de que ali havia registro de material fossilífero que contava um pouco a história do nosso estado. Ele terminou seu trabalho aqui no museu, lutando por isso, e sei que hoje, onde ele está bem contente com o andamento desse trabalho, né? O sítio hoje, ele não está em condições de a gente dar prosseguimento às pesquisas. Dele foi extraído um material importantíssimo de mamíferos, né, do Paleoceno, que contam uma história até a nível de Brasil difícil de encontrar, né? É um material bastante específico da região. Ele é um sítio extremamente importante. Em 95, nós conseguimos que a prefeitura criasse o Parque Paleontológico de São José de Itaboraí, e essa luta pelo parque vem aumentando cada vez mais. Outras pessoas têm nos ajudado, a professora Maria Antonieta, da UERJ, enfim, vários pesquisadores abraçaram a causa e finalmente nós estamos com a área realmente preservada. Algumas obras estão sendo feitas para facilitar a visitação das pessoas que se interessam pela geologia, pela paleontologia e pela arqueologia da bacia de São José de Itaboraí, cuja importância não é apenas científica, mas é também didática, porque muitos estudantes, né, muitos professores das escolas da região, escolas do primeiro, segundo grau e principalmente das universidades, levam seus alunos para conhecer os processos de fossilização no local, não apenas no laboratório, não apenas na exposição, mas lá no local, o que é muito raro, porque os sítios paleontológicos se encontram, via de regra, muito distantes, e Itaboraí fica muito próximo da cidade do Rio de Janeiro. O trabalho minucioso e paciente realizado nos laboratórios do Museu Nacional faz parte do projeto como um todo, como mostra o pesquisador Helder de Paula. É um trabalho de investigação, um trabalho que requer várias etapas distintas, e por isso ele é um trabalho que eu acho muito estimulante. A pessoa que trabalha com a paleontologia, ela nunca vai enjoar de estar fazendo o seu trabalho, porque nunca é um trabalho único. Cada vez que ela encontra um fóssil, é uma coisa nova, é um fóssil novo, cada fóssil é um fóssil. E o próprio trabalho, mesmo que a gente encontrasse todos os fósseis iguais, que seria impossível, o trabalho tem muitas etapas diferentes. A gente começa no campo, por exemplo, saindo para encontrar o material. Só isso é uma aventura, é um trabalho de prospecção, tem o cansaço, tem a descoberta, aquela emoção toda, tem o trabalho de você organizar, planejar o trabalho, a atividade, e estar lá presente, fazer uma escavação, montar um acampamento, encontrar o fóssil, retirar esse material de lá. Só a retirada do material fóssil já é um trabalho e tanto. Tem várias técnicas, metodologias, tem trabalho de transporte, proteção para retirada, como é que eu vou envolver esse material para daí transportá-lo com segurança aqui para um laboratório. E aí no laboratório vinha outra etapa de trabalho, que vinha a ser a preparação do material para o estudo. Porque o material é encontrado soterrado, então ele já está envolvido naquela ou rocha, ou sedimento, ou solo, se ele puder ter sido misturado com alguma coisa assim, e tudo isso tem que ser retirado para que a parte morfológica do fóssil seja exposta. E aí sim o pesquisador tenha condições de trabalhar com o material. E aí tem também a parte da moldagem do material, a montagem, a replicagem do material, o estudo, a pesquisa, a descrição, comparação, a apresentação disso em seminário, em congresso, a montagem de um esqueleto numa exposição. Quer dizer, são várias etapas distintas, são muitos trabalhos diferentes, e é um trabalho extremamente demorado, mas ele é muito gratificante. Quando você vai numa exposição, quando você vê o visitante conhecendo o seu passado, conhecendo o que tinha nesse local que ele anda hoje em dia, não teria como saber isso se não estivesse vendo o nosso resultado numa exposição do Museu Nacional ou num vídeo, num documentário, de alguma maneira que esse trabalho possa ser divulgado. O nosso programa terminou. Você ficou sabendo quão importante é a bacia de São José de Itaboraí. Mas a nossa luta continua. A luta da comunidade científica não pode parar, porque a área ainda se encontra em estado de abandono. Precisa de mais investimento público para que se torne realmente um parque paleontológico que possa ser visitado pelas pessoas do mundo inteiro, não apenas pelos brasileiros. Então, gostaram? A gente se encontra no próximo programa. Até lá!